Aqui é Diógenes, sou do canal PCD em Ação e hoje estou recebendo a visita aqui do nosso amigo Jânio Silva, poeta, escritor, assistente social, trabalha com a juventude negra aqui da Grande Vitória e hoje a gente vai trocar uma ideia de todo o trabalho desenvolvido. Então fica aí, acompanha com a gente logo depois da vinheta. Bem, galera, estamos de volta aqui e hoje com a participação especial para brilhantar aqui o nosso canal, Jânio Silva, poeta, escritor. Seja bem-vindo, Jânio. Boa noite aí a todas e todos, agradecer o Jorge pelo convite, muito feliz aqui em estar participando e estar trocando essa ideia junto contigo. Bem legal. Eu acompanho o seu trabalho, né, Jânio, já há algum tempo e a gente vê a desenvoltura que você tem dentro do trabalho junto com a juventude, principalmente aquela mais marginalizada, de periferia. Conta pra gente um pouco desse trabalho, como é que surgiu isso, como é que você acabou enveredando por esse trabalho social e também como poeta, como escritor. Fala pra nós aí. Então, acho que isso aconteceu primeiro por conta da literatura, do contato que eu tive com a literatura muito depois que eu saí da escola, né? Porque diferente assim do que a gente aprende às vezes na escola, a literatura é algo um pouco chato, né? Que você tem que ler o livro, já tem que fazer prova, enfim, é uma coisa um tanto maçante. Às vezes também os textos são de livros de séculos passados e a linguagem, enfim, não acompanha às vezes muito aquilo que para a juventude tá interagindo, tá se conectando, assim, a linguagem, enfim. São tantas mudanças assim nos decorrer dos anos e aí eu senti um pouco de distanciamento. Eu conheci um pouco da literatura, um pouco de rap, funk e acabei me aproximando, assim, principalmente pelas letras, eu acho, inicialmente de funk, de rap, e depois eu comecei a escrever. Queria ser cantor, acho que é o sonho de todo mundo que nasce na periferia, ser cantor, ser jogador de futebol. Eu comecei a tentar cantar, só que eu não conseguia, então comecei a escrever e aí eu descobri que o que eu fazia também era literatura. Eu achava que era apenas música, mas também tinha literatura presente naquilo que eu escrevia. E disso eu fui conhecendo outros jovens na Grande Vitória que também faziam um pouco disso, assim, também tinha essa frustração de não ter conseguido jogar bola, porque era muito ruim. E aí conhecer um pouco da literatura, da arte em si, e meio a isso também eu acabei entrando na universidade, comecei a fazer o serviço social, que foi aí quando eu consegui meio que casar, né? Misturar essa questão da arte junto com aquilo que eu pretendia exercer, a profissão. Bem legal. Pelo que a gente acompanhou, junto com esses outros jovens, né, lá da Grande Vitória, vocês acabaram formando um trabalho que acabou sendo desenvolvido. Isso. Conta um pouco pra gente como é que aconteceu isso. Então, a gente tinha, assim, essa questão que eu te falei, vários jovens que faziam coisas comuns, assim, essa questão do futebol, enfim, de morar na periferia, e a gente tinha um sarau em São Paulo, né, que se chama Sarau da Cooperifa, né, que a gente achava muito incrível, né, porque numa quarta-feira, se eu não me engano, reunia pessoas para ouvir poesia, e a gente ficava pensando, pô, quarta-feira, dia de novela, dia de futebol à noite, e as pessoas iam para um bar para escutar poesia. A gente ficava pensando, pô, a gente vive aqui num bairro não, né? Porque quando a gente fala da Grande Vitória, são todos os municípios que não tem museu, não tem teatro, não tem biblioteca, não tem nada. E a gente tinha essa ideia de tentar se aproximar um pouco daquilo que era desenvolvido lá. E aí a gente pegou um pouco dessa ideia e fomos se reunindo, fazendo reuniões aqui em casa, que eu moro aqui ao lado aqui da casa dele. Aqui no fundo do quintal a gente se reunia para conversar, para se organizar, que foi aí quando a gente começou a fazer as publicações artesanais, o fanzine, né, as publicações independentes, e também a gente criou uma página na rede social, as pessoas foram gostando, então a gente começou a circular nos lugares, tentar conhecer outras pessoas que escreviam, escola, faculdade, e foi aí que a gente começou a criar o nosso trabalho, junto com a publicação independente, e também o sarau, que a gente começou a realizar uma vez por mês. Então, aqui na Grande Vitória, vocês chegaram então a trazer essa ideia do sarau e aconteceu algumas... A gente conseguiu realizar, acredito que no ano de 2013,
pelo menos umas 10 edições. 2014 também a gente era mais ativo, assim, porque a gente conseguia ainda conciliar essa coisa do trabalho, do coletivo, enfim. Depois foi meio que ficando um pouco, cada um indo fazendo uma coisa. Um se formou em pedagogia, outro foi trabalhar com dança, enfim, acabou acontecendo uma mescla. Outro passou em concurso público, e assim a gente foi meio que se distanciando coletivamente, mas a gente ainda mantém um bom contato. Ou seja, essa união, né, da juventude, eu tô batendo um pouco nessa tecla porque nós deficientes também temos um pouco, não, em alguns lugares, em algumas situações, isso é bastante explícito, que é a questão de alijar do processo por umas questões de, pode chamar de preconceito e tal. E vocês, jovens, negros e periferia, isso também é bastante incisivo. E pelo que você está colocando aí, parece que todos vingaram. Então, hoje vocês são adultos bem resolvidos, cada um seguiu a sua profissão, e a raiz desse trabalho, ela permanece com outra galera, com outra juventude. Como é que está isso hoje? Então, acho que cada um acabou seguindo um caminho, às vezes, um pouco diferente, mas um pouco ligado pelaquilo que a gente acabou fazendo. Então, a gente tinha esse coletivo e a gente tinha, na época, lembro que surgiam pessoas querendo participar também do nosso grupo, do nosso coletivo, e a gente acabava rejeitando a participação das pessoas. Não no sentido delas não poderem adentrarem, mas deles poderem criar outras formas de organização. Tanto que aí nesse período assim, a gente não tinha tanto sarau acontecendo, foram surgindo outros grupos, outros coletivos, fazendo trabalhos diferentes. Assim, eu lembro que surgiu o Poesia no Busão, que eram jovens que entravam no ônibus para recitar poema, principalmente no município de Vitória. Depois lá em Vila Velha surgiu um coletivo chamado Coletivo Nísia, que era de jovens lá da Barra, da região da Terra Vermelha, que faziam o slam, né, que é uma competição de poesia falada, que é um pouco diferente do sarau, essa modalidade, mas que reunia assim, à noite 200, 300 jovens para uma competição de poesia falada. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu deixar algumas coisas nesse caminho que a gente foi realizando, também conhecendo outras pessoas, assim, porque eu acho que como a gente conseguiu publicar livros, surgiram também outras pessoas com essa vontade. Assim, acho que todo mundo tem um desejo de contar a sua história, de dizer o que já fez na vida, o que quer, o que deseja, enfim. Então a gente teve uma aproximação muito grande assim com as pessoas, até porque essa questão da literatura que a gente trouxe um pouco de São Paulo tinha um pouco disso de pensar o escritor distante do pedestal, mas a pessoa que vai de encontro. Então assim, você vai no bar para vender livro, você vai na rua, enfim, você tenta fazer algum tipo de contato com as pessoas, além de você publicar e deixar o livro parado lá na estante. Oh, legal. Você diz aí, teve um projeto, a questão de busão, estamos aqui do seu lado aí, né? O Bonde é o seu último livro, e ele, na realidade, foi todo trabalhado, a maioria das poesias foi no seu trajeto dos ônibus. Como é que é isso, cara? Conta pra gente. Então, é um livro... Eu consegui publicar em 2018, mas é um trabalho já desde 2013, assim. Como sempre morei aqui na Serra e trabalhei em Vitória, então fiquei bom tempo, né, dentro do coletivo, fazendo esse trânsito, né, de ir para Vitória, engarrafamento, ônibus lotado. E como eu tinha essa questão de escrever, passava muito tempo, dava para dormir, dava para fazer várias coisas, porque o deslocamento daqui eu acho que eu gastava às vezes 2 horas e meia. Então, assim, tirava um tempo para ler algumas coisas da faculdade, também para escrever. Então, a partir da observação de dentro do ônibus, assim, o que estava acontecendo, enfim, as pessoas acham que o escritor é um pouco de fofoqueiro porque fica prestando atenção demais, assim, no que está acontecendo. Surgiu o livro dessa ideia. Legal, eu que já pude ler e tenho o prazer de tê-lo, demonstra ali, né? Você falou a questão de ser fofoqueiro, isso é bem legal, a expressão que você usou. A gente vê ali que há bastante relatos e, pelo visto, são relatos de situações envolvendo outras pessoas, obviamente que você não as relataram dentro do personagem, mas você relata essas situações e colocou na poesia esse dia a dia, no caso, é isso? Essa é a tentativa de fazer essa construção assim do eu lírico ali, de você pensar aquele ambiente, as pessoas, o que estava acontecendo e tentar extrair um pouquinho, assim, brincando um pouco com as palavras, assim, porque eu acho que a literatura, a poesia é um pouco disso, da gente tentar transformar a realidade, e eu acho que o poema busca entregar isso de uma outra forma. E até o nome do livro é bem sugestivo, né?
Foi tudo dentro do bonde. Seria essa a ideia? A ideia do livro foi essa. Esse aqui seria, tem um trajeto aqui na capa do livro, que é o trajeto que o 591 faz. Então essa linha então não é um contorno facial, seria não. o trajeto pela trajeto. BR-101 até Isso. Vitória. Olha só que legal, engraçado ter o livro e não tinha maldado, nem pensado a respeito dessa linha. Eu imaginei que fosse um contorno, uma face, alguma coisa assim. Mas legal. E os projetos atuais, Jânio? O que está rolando? O que está acontecendo? Estou sabendo que você está andando indo para o estúdio, está gravando os rap aí. Eu dei ouvido alguma coisa aí, fala para nós aí. Então, sempre fiz bastante coisa, assim, sempre gostei de fazer camisa, inclusive essa aí que você está vestindo. Essa aí é o trabalho dele aí também. Essa questão da literatura, eu sempre pensei em literatura, tipo, para além do livro. Então, primeiro a gente começou a fazer coisas, camisa, lambi-lambi, pegava latinha de spray e pintava ela novamente para colocar um desenho, um poema. E hoje eu estou tentando me organizar para tentar reunir esses produtos, assim, que a gente fazia anteriormente, que aí acabou dando um tempo, né, por conta dessa questão de faculdade, trabalho, nunca consegui tocar. Aí a ideia é conseguir reunir esse trabalho novamente, convidar os outros amigos assim que a gente conhece para também tentar de alguma maneira dar vazão para aquilo que a gente tem, né? Porque fazer essa distribuição dos produtos é algo muito difícil ainda, a gente também esse momento de pandemia que a gente está vivendo, então tem pensado como que a gente consegue comercializar esses nossos produtos e essa questão da música, né, que eu falei, sempre quis cantar, né, eu recebi um convite para gravar, tentamos fazer alguma coisa, tem que voltar lá no estúdio, lá tô um pouco de vergonha ainda para ver como é que ficou e tal, mas é algo que eu devo fazer. E aí também tem um outro livro que eu tô trabalhando, pretendo terminar ele aí nos próximos meses. Vai ser no mesmo formato ou tem alguma novidade? Então, esse livro ele fala de uma relação, acho que de algo relacionado decepções amorosas, a relação com álcool, uma coisa mais depressiva. Acho que, digamos que se esse aqui foi escrito no ônibus, esse foi escrito no bar. Então, assim, vai ser um misto, assim, que eu tô tentando ainda... Pô, uma mesa de bar rola algumas histórias bem interessantes, né? É porque eu fico observando, às vezes eu indo no bar, assim, às vezes eu vejo o pessoal bebendo sozinho, escutando Barões da Pisadinha, algumas sofrências, Pablo, eu fico pensando, nossa, a pessoa deve estar sofrendo bastante. E aí ele enche um copo, pede um Dreia, fuma um cigarro, então, assim, são algumas reflexões, assim. Eu fico pensando... O que está passando na cabeça desse cara, né? Sei lá, talvez o esgotamento do dia a dia do trabalho, alguma coisa na família, enfim, eu vou tentar tratar um pouquinho dessas coisas, pegando mais um pouquinho a questão dessa decepção amorosa, enfim, porque eu também estou escutando muito sertanejo, tenho escutado muito brega e tem me influenciado assim. Essa pandemia para você. Então, galera, é sempre legal a gente trocar uma ideia diferente, a gente poder dividir com vocês também essa questão cultural que hoje nos cerceia. Infelizmente foi e está sendo, né, a categoria mais afetada por toda essa questão da pandemia, a questão cultural, a questão teatral, a questão, enfim, toda a área cultural, ela ficou bastante comprometida nesses últimos meses em função de tudo isso que a gente está vivendo. Mas vamos colocar a alegria de novo, vamos tentar projetar um 2021 ainda com mais capacidade de você renovar e recuperar um pouco do tempo que foi perdido. Eu, pelo pouco que ouvi, te desejo sucesso. Acho que dá para enveredar, sim, pela música. Você traz consigo, na veia poética, uma forma de expressão, e eu gostei bastante só da pincelada que eu vi, seu amigo Dedo Duro, ele me mostrou. Vem cá, Jorge, vem conhecer um pouco, olha o que o cara está aprontando aqui. Então, assim, eu quero te dizer, vale a pena, eu acho, você colocar para fora, se expressar da forma mais natural possível e nunca deixar de escrever. Eu digo que na vida você tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E eu estou devendo finalizar o livro. Acho que você para finalizar só ter um filho, né? Então, assim, eu acho que você tem que construir bem
essa relação cultural de expressar de forma bastante voluntária e trazer para cada um. Você disse a questão da sofrência, a questão dos bares. Eu tenho algo dentro daquilo que a gente gosta de escrever também, né? Eu só não publiquei, mas a gente... E tem muito disso, né? A gente está no bar num momento para estar escrevendo e ter essa visão que você está tendo. Acho que isso é bem legal, eu também já tive muito essa visão. O que passa na cabeça daquele cidadão que está tendo aquele comportamento? O que rolou? De onde ele está vindo? Para onde que ele vai? O que está acontecendo? E aí você cria um personagem em cima daquele comportamento. Não que o que a gente escreve necessariamente seja o que esteja acontecendo com aquelas pessoas. Mas você cria um personagem em cima daquilo que você está imaginando que possa estar acontecendo. Né? Com uma sofrência, às vezes você não vai, ou às vezes o cara está ouvindo, você falou da pisadinha aí, e outras músicas também que fazem com que a pessoa fique para dentro e acaba ela externando sem ela perceber para as outras pessoas que têm um pouquinho de sensibilidade, que têm um pouquinho de percepção. Então, esse que você está escrevendo passa também um pouco por isso aí, de você criar um personagem em cima daquele cara que você está vendo? Seria isso? Sim, eu estou refletindo ainda, porque tem algumas coisas que são internalizadas por mim, assim, essa questão do personagem, essa questão, primeiramente, de pensar essas decepções amorosas e tentar construir o personagem, mas eu percebi que, para além disso, observando essa coisa do ambiente do bar, existe muito mais, assim, eu fico também refletindo, porque, assim, num momento de uma busca de internalização, de ficar mais sozinho, algumas pessoas procuram a igreja, outros procuram a televisão, outros procuram a bebida, outros vão ao psicólogo. Então, assim, existe uma série de dúvidas do que leva o sujeito a buscar aquele local. Assim, ou esses locais para buscar um conforto, fugir, uma saída, enfim. Não dá para ter uma certeza. Sim, eu vejo dessa forma também. O que pode estar envolto disso tudo? E às vezes gera uns personagens bem legal. Eu vou te dar um spoilerzinho, mais ou menos. Uma coisa que me incomoda, né, internamente, e eu escrevo muito a respeito disso, como as pessoas somem. Você vê lá, fulano desaparecido há um mês, há 30 dias, há um ano, há 5 anos, 20 anos, e muitas das vezes não tem uma resposta, a polícia não consegue identificar, a família não identifica, as pessoas simplesmente somem. Né? E isso é uma coisa que é tão envolto para mim que eu quis vivenciar isso, eu quis experimentar isso. Né? Eu sou carioca, nascido e criado em Volta Redonda e tinha um desejo de me mudar. Mas não era aquela coisa falando para todo mundo, vou mudar, vou mudar, vou mudar. O que eu fiz? Juntei minha família e disse, eu simplesmente vou anoitecer, vou sair de madrugada, mas eu não volto. Não estou fugindo, não estou isso, não estou nada. Eu quero experimentar isso, para que eu possa depois ter essa narrativa. Como é que vai ser quando eu aparecer também, de repente, na minha cidade, do nada? Como é que seria essa recepção? Cara, foi uma situação muito legal. Infelizmente, nem todos os casos de quem desaparece, eles aparecem novamente, reaparecem. Mas eu quis experimentar. Como é que foi a sensação? Joguei o chip fora, perdi todos os contatos, mantive só com a minha família. Então foram 3 anos de completa ausência da minha vida, do meu dia a dia. E olha que eu trabalhava com banco, eu era bancário, eu lidava com centenas, milhares de pessoas durante um mês todo e de repente, do nada, eu saí no sábado à noite com todo mundo, cheguei domingo de manhã, caladinho, de madrugada, eu juntei as coisas e vim embora para o Espírito Santo. Foi uma experiência muito legal. Né? Então, assim, o escrever, você poder externar, né? Então eu acredito que você também tenha inserido, como você disse, que você está colocando aqui, o que envereda as pessoas, para onde elas vão trazer. Então, assim, eu te peço, conclua, traz isso, que eu acho que todo mundo que está ali merece ter algum conhecimento, alguma vontade, que nem todo mundo tem essa percepção. Infelizmente, hoje, as mídias sociais estão tirando muito isso das pessoas. A percepção do próximo. E tem muita percepção do que vê pelas redes, mas não tem mais a percepção do próximo. Né?
de tentar entender o que pode estar acontecendo, de que forma você pode se relacionar para isso, né? Esse trabalho seu, né, você desenvolvia com a comunidade, com os jovens, lá você também relatava um pouco dessas formas da gente ver culturalmente isso? Sim, a gente conversava de coisas variadas, assim, porque a juventude que a gente recebia são jovens vulneráveis, assim, a maioria deles traziam diversas demandas, desde de algum tipo de violência até algo, encaminhamento para a escola, enfim. Então a gente tinha essa questão, acho que também um pouco do serviço social, né, que eu acabei fazendo, um pouquinho de tentar identificar nessa pessoa, nesse sujeito, aquilo que está incomodando e buscar de alguma forma tentar resolver, né? No papel como profissional, como trabalhador, ali a gente tinha essa questão, essa responsabilidade para além de ser um observador, né? Como escritor a gente às vezes acaba sendo muito apenas um observador, mas como profissional a gente tinha que de alguma forma tentar intervir na realidade desse jovem, dessa pessoa, para tentar construir uma outra perspectiva, retirar ele talvez do local onde que ele esteja sofrendo algum tipo de violência, enfim. Quando então, eu fiz... não, mas é isso, concluir. Quando eu fiz esse pequeno relato do que aconteceu comigo, eu queria exatamente entrar nessa questão sua, do seu trabalho, da questão da ação social, né, que você desenvolvia, não como só ação social, mas como profissional mesmo. Essa questão da desestruturação das famílias, como é que era isso? Como é que você conseguia levar o seu lado poético, mas ao mesmo tempo você não poderia ver nada de beleza naquilo ali? Você tinha que construir alguma coisa para recuperar aquele jovem. Então, é uma questão bastante complexa, assim, quando você é um profissional e quando você é um artista, né? Às vezes a vida do artista ela é muito diferente, às vezes, daquilo que você executa, dependendo da área que você está. Tinha, assim, a gente tinha uma equipe, né? Então, assim, não era somente eu, né? Tinha uma equipe com assistente social, né? Eu nunca trabalhei como assistente social, trabalhei como orientador, tinha psicólogo, enfim, tinha outros orientadores sociais que a gente tentava junto com a rede, incluindo CRAS, CREAS, unidade de saúde, escola, fazer o melhor atendimento possível para esse jovem. Então, assim, não era algo isolado e as decisões também não partiam apenas da minha pessoa. Então, coletivamente, assim, em grupo, a gente conseguia fazer um estudo de caso, enfim, conseguir compreender melhor aquela realidade vivenciada e tentar fazer o encaminhamento. Legal que você falou aí, forma uma cadeia, né? Então você vai identificando em cada jovem daquele ali qual a gravidade da situação e ia direcionando, seria assim? Sim, não é um trabalho que assim, que digamos que funcionou e que deu certo com todos os jovens que a gente acabou atendendo, não, assim, porque às vezes também estando no poder público a gente tem algumas limitações, tanto de equipe como financeira, às vezes de entendimento da política que é realizada. Então, assim, a gente tinha algumas dificuldades para tentar fazer isso, assim, mas a gente teve algumas coisas positivas, assim, pensando aquilo que a gente se propôs a fazer, mesmo de emancipação desse jovem, mercado de trabalho, cursinho, faculdade, enfim, acho que de um todo, assim, para a juventude em geral, o que a gente precisa é conseguir oferecer oportunidades, assim, que a pessoa possa ter a chance de entrar na escola, mas também que ela consiga fazer alguma outra coisa, além de estar na escola ou de estar no mercado de trabalho, para ela poder absorver outras coisas, viver, assim, não viver nessa lógica que você é jovem, você tem que entrar na escola, entrar no mercado de trabalho, casar, ter uma casa, uma família, um filho e, enfim, sua vida acabou, assim. Eu acho que às vezes a sociedade impõe muitas coisas, assim, sobre as pessoas, e essa construção ela é bem complexa, mas principalmente quando você vem da periferia, né? Que você tem essa questão de já ter que contribuir em casa, de ajudar de alguma forma indo para o mercado de trabalho, às vezes saindo da escola, às vezes tem um caso de gravidez na adolescência, a menina para de estudar. Então, assim, são muitas complexidades que acabam não possibilitando que esse jovem consiga vivenciar esse período, um pouco da adolescência, um pouco da juventude,
e sendo obrigado a fazer algumas outras coisas que acabam colocando ele numa situação de vulnerabilidade, assim. Bem legal. O cara tem assunto aqui pra gente falar o resto da noite aqui, mas o vídeo não pode ficar muito longo. Nós vamos fazer uma segunda entrevista com ele já em campo, tentar entender, e vou pegar, o dia que ele for lá na gravadora, eu vou pegar ele de surpresa lá e mostrar para vocês que também tem talento musical, mas isso fica para uma próxima. Jânio, deixa aí suas redes sociais, deixa seus contatos, apesar que também vai estar no link, galera, embaixo aí, todos os contatos, todas as redes, a forma de você adquirir o livro, as camisetas, enfim, a gente vai deixar tudo explicadinho lá embaixo. Mas deixa aí pra galera aí, Jânio. Então, por enquanto eu só tenho um Instagram, que é Jânio Silva 027. Outras redes sociais eu não tenho utilizado muito nos últimos tempos. E deixar o canal no YouTube também, Palavra Negra, que é uma websérie que eu trabalho como auxiliar de produção e também intérprete de alguns textos, né, alguns poemas de pessoas aqui do estado do Espírito Santo. Se tiver curiosidade de conhecer o canal, tem alguns vídeos lá de jovens e de outros escritores aqui do estado. Acho que é isso. Bem legal. Jânio, eu te agradeço aí. Você está fortalecendo aqui o nosso trabalho e também é uma satisfação de poder levar para o Brasil todo um pouco do que acontece aqui na Grande Vitória, né? Como é que é desenvolvido certos trabalhos e talento como você, que as pessoas possam conhecer e valorizar cada dia mais aí. Valeu pela presença, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado e acompanhe a gente, siga lá e vá conhecer a página, eu vou deixar o link também aqui, é Consciência Negra, isso? Palavra Negra. Palavras Negras, perdão. Então lá no YouTube, Palavras Negras, mas eu vou deixar embaixo também para que vocês possam conhecer. Galera, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e fica até um próximo vídeo. Valeu!